Fala trader, muito boa noite, seja bem-vindo a mais um estudo de mercado de criptomoedas aqui no canal do Smart Money Club, a maior escola de Smart Money Concept do Brasil. Hoje a gente vai comentar um pouco sobre o movimento, sobre o que aconteceu hoje no Bitcoin. Na live de ontem a gente havia deixado aqui uma região marcada onde o Bitcoin poderia ir buscar, né, para dar continuidade nesse movimento, em toda essa queda, toda essa correção que vem acontecendo, depois de muita alta, depois de um bom período aí de alta, né, a gente conseguiu botar uma grana boa no bolso. Rolou um trade muito massa hoje, tá? Rolou um trade muito massa. Para você que ainda não está entendendo o que eu estou falando, que não sabe aqui identificar o que é que foi o trade, onde rolou o trade, por que rolou o trade, eu vou te dizer o porquê. É porque você ainda não está consumindo nossos materiais. Você ainda não é membro, você ainda não assinou a Smart Money Club, e é por conta disso que você ainda não está conseguindo enxergar aqui no gráfico as oportunidades. E você está deixando dinheiro na mesa. Então corre, porque nossos alunos estão detonando, estão devorando material, estão assistindo as aulas e eles estão entendendo, estão dominando a técnica. Não fica de fora. Desculpa, gente. Já curta esse vídeo, já comenta, compartilha, manda esse conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Pode ter certeza, você vai estar proporcionando a mudança na vida de muitas pessoas, tranquilo? Então, sem mais delongas, vamos aqui para o gráfico e vamos comentar sobre tudo o que aconteceu hoje no mercado de criptomoedas. Bom, já estamos aqui no gráfico, como vocês podem ver, a gente havia traçado essa região daqui do Bitcoin ontem, onde ele poderia vir fechar essa breaker block aqui para dar continuidade no movimento de queda. A gente vê que ele não vem buscar essa região e continua a queda daqui mesmo. Mas para quem está consumindo material e entende Smart Money Concept, sabe que isso aqui foi uma entrada, uma oportunidade de trader mais do que maravilhosa. E olha só, deixa eu mostrar para vocês, vocês vão entender direitinho o que é que está acontecendo. Como a gente sabe, o range se encontrava nesse ponto aqui, onde esse era o último topo válido. E até o momento de ontem da nossa live, esse era o último fundo válido. Então a gente estava exatamente dentro desse range aqui. E dentro desse range a gente poderia ver aqui nos subfractais esses topos e fundos. Topos e fundos aqui. Onde a gente consegue entender que ele faz uma quebra de estrutura nesse ponto e nesse ponto aqui. Deixa eu marcar aqui essa quebra de estrutura para vocês. Vamos para o fractal menor, para a gente entender. O range era exatamente esse ponto aqui. E o gráfico vem a quebrar esses pontos. Ele faz uma quebra de estrutura exatamente aqui. Exatamente aqui ele faz uma quebra de estrutura. E ele faz uma quebra de estrutura exatamente aqui também. Tranquilo? Porque dentro desse range aqui, no subfractal ele faz fundo, topo, fundo, deixando esse range nesse ponto exatamente aqui. Tranquilo? Então se a gente puxa aqui e marca esse range, o que é que a gente consegue entender? Que o gráfico vem exatamente nessa região aqui de 50%, ó, exatamente nessa região de 50%, e ele deixa aqui toda essa liquidez a ser capturada. E de fato, ela vem ser capturada buscando exatamente essa região aqui de order block. Olha só para isso. Ele vem aqui, captura toda essa liquidez dentro desse range do subfractal aqui dos 5 minutos, trisca nessa order block, onde a gente poderia estar montando aqui nossas posições de venda. A gente poderia estar deixando o stop aqui, acima da nossa order block, o stop estaria bem curto, 0,25%, como vocês sabem, e a gente poderia estar deixando o take exatamente aqui, dentro do próprio fractal, dentro do próprio range, vindo buscar aqui a própria estrutura, certo? Que confluenciaria também com o range aqui de 15 minutos. E para quem vem acompanhando, o que já traria para a gente, ó, um risco-retorno muito massa, muito bom, de 6,8%, de 6,8% o risco-retorno. E para quem sabe o movimento que a gente já vem surfando desde lá de cima, para quem vem conduzindo esse trade, a gente sabe que tinha esse ponto aqui. E ele vem exatamente fechar esse range, né?
desse fractal maior, ele vem buscar essa order block. A gente sabe que existem algumas regiões mais abaixo, onde a gente pode ir conduzindo e buscando novos pontos de entrada. Mas o trade que rola é lindo, maravilhoso, onde ele totalizou aqui. Perdão, gente. A língua deu um nó aqui, quase não sai. Ele totalizou um risco retorno de 1 para 13. E ele vem capturar tudo isso ainda hoje. Ou seja, um trade lindo, maravilhoso. Tranquilo? Deixa eu tirar todas essas marcações aqui para a gente entender o que a gente pode esperar agora do Bitcoin. Como vocês sabem, ele estava dentro desse range no fractal de 15 minutos. Ele vem a ser quebrado, tranquilo? Ele vem a ser quebrado nesse ponto aqui. A gente tem a quebra dessa estrutura exatamente aqui. Então ele passa a ter um novo range, onde ele quebra essa estrutura aqui, retorna e quebra a estrutura novamente nesse ponto daqui. Então a gente pode deixar também essa quebra de estrutura traçada. Ele faz esse boss aqui também. E muito atentos, porque nesse momento ele está trabalhando em cima de um order block do fractal de 4 horas. Então, muito atentos. O que é que a gente pode aguardar aqui do Bitcoin nesse momento? A gente sabe que ele está dentro de um novo range, que é exatamente esse. Que é exatamente esse aqui. E ele já está deixando bastante liquidez aqui nessa região de 50%. Ele já deixa toda essa liquidez. A gente consegue identificar aqui já alguns pontos. A gente tem um order block exatamente aqui, onde pode ser mitigada. E a gente tem outro order block nesse ponto aqui, onde ela também pode vir a ser mitigada. Tranquilo? Então, atenção a isso. A gente pode esperar esse primeiro movimento, onde ele venha mitigar alguma dessas regiões e dar uma confirmação. Por que uma confirmação e não simplesmente pegar? Porque, como eu falei, ele já se encontra dentro do order block no fractal maior. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele pode estar prestes a vir perder agora esse range aqui e retestar esse ponto aqui de baixo. Tranquilo? Então essa atualização é com isso que a gente fica para o Bitcoin hoje. Fiquem atentos a essas movimentações. O range é esse no fractal de 15 minutos. Atentos, pois ele já está no order block do fractal maior, no fractal mais macro, onde ele já pode estar revertendo e dando continuidade na alta. Onde o Bitcoin, como a gente sabe, ele pode vir perder fundos, perder os fractais e dar início a uma grande reversão, ou ele pode ainda renovar topo. Ele já está numa região bem descontada. Tranquilo? Vamos dar uma olhada aqui na Ethereum. Bom, para Ethereum a gente tem um movimento muito parecido, é uma coisa que eu costumo dizer muito, eu sempre tenho 100% mapeado o Bitcoin e as demais altcoins, eu vou me baseando no movimento do Bitcoin, tranquilo? Eu nunca vou pegar aqui, vocês vão entender isso mais para frente quando se tornarem membros e assistirem às aulas, que eu nunca vou estar pegando movimentos contra o Bitcoin. Se o Bitcoin está mostrando baixa, a gente não vai estar pegando compra nas altcoins. Se o Bitcoin está mostrando alta, a gente não vai estar vendendo as altcoins. Então, se a gente está operando vendido no Bitcoin, o que é que a gente tende a fazer? A gente tende a procurar oportunidades de venda em outras criptomoedas, tranquilo? A Ethereum, como a gente sabe, ele estava dentro desse range aqui, onde esse aqui era o topo e esse aqui era o fundo. Ele estava dentro desse range. Ele ainda não perde esse range, ele até começa a arriscar aqui, mas ainda é aquele risco que não dá uma segurança para a gente. Ele dá a mesma oportunidade de venda do Bitcoin, porque ele vem nesse ponto aqui, ó, e ele deixa toda essa liquidez aqui na região de 50% do range. Ele deixa toda essa liquidez e ele vem capturar essa liquidez fechando exatamente essa região aqui de order block. Toda essa região aqui de order block. Ele vem buscar exatamente 50%, a gente poderia estar montando a nossa venda aqui na região de 50%. O stop acima da região de order block. O alvo, como vocês sabem, dentro da própria estrutura, onde ele veio aqui e mitigou, bateu um trade de 5 para 4, um risco-retorno perfeito, maravilhoso. E nesse momento, a mesma coisa do Bitcoin. Ele se segura dentro do order block do fractal maior,
a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente sabe que aqui, com essa renovação aqui, essa quebra de estrutura, a gente passa a ter um novo range aqui. A gente passa a ter um novo range na Ethereum nesse ponto daqui. Então a gente precisa ter atenção máxima em que sentido? No sentido de caso a Ethereum venha perder esse range. Tranquilo? Então o que é que a gente tem agora? A Ethereum novamente deixando liquidez. Deixando liquidez aqui em alguns pontos, em cima de 50%. E a gente tem aqui algumas regiões de order block. A gente consegue ver que tem um imbalance nesse ponto. A gente consegue ver um imbalance bem curto aqui nesse ponto. E a gente consegue ver que tem um order block aqui mais para cima. Beleza? São regiões que a Ethereum pode vir a buscar. Esperem por confirmações, porque como a gente sabe que ele já está em uma situação, em uma região que ele pode vir ter encerrado todo esse movimento corretivo. Então a gente aguarda a confirmação nesse sentido, para que a gente possa pegar a venda dentro da própria estrutura. E a gente precisa dessa confirmação porque a gente sabe que ele, a qualquer momento, devido ao fato dele já estar bem descontado na macro, ele pode vir a perder essa região aqui para retestar e dar continuidade na alta. Tranquilo? Então fiquem atentos a esse movimento, gerenciem o risco de vocês. Para entender tudo isso que eu estou falando, de liquidez, de regiões de interesse, de imbalance, de range, tudo isso você já sabe o que é necessário fazer. É só você entrar nesse QR Code, fazer a tua assinatura, se tornar um membro e começar a consumir todo o conteúdo que a gente tem disponibilizado para vocês, tranquilo? Façam parte, estudem, conheçam o mercado financeiro e sejam extremamente lucrativos com o Smart Money Club. Galera, ficamos por aqui hoje. Esse foi mais um estudo de mercado de criptomoedas. Qualquer dúvida, vocês já sabem, pode deixar aqui um comentário, deixa teu like, compartilha esse vídeo e até o próximo vídeo. Só lembrando, amanhã a gente tem análise e resumo de todas as oportunidades, todos os trades ao vivo, tranquilo, galera? A gente vai ter uma live aqui no horário de 20 horas, aí do horário de vocês do Brasil, horário de Brasília. Então já se programa aí, já deixa o sininho ligado para amanhã você não perder todo o resumo de todos os trades que aconteceram nessa semana no mercado de cripto e na Bolsa Brasileira. O Felipe vai estar aqui comigo, vai ser uma live nós dois juntos. A gente vai tirar uma resenha, a gente vai conversar, a gente vai brincar aqui, a gente vai atualizar tudo o que aconteceu essa semana no mercado financeiro. Então é isso, uma boa noite, fiquem com Deus e assistam esse vídeo, compartilhem, comentem e divulguem. Valeu!